RFI Convida. Maria Emília Alencar. RFI convida hoje Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul, pelo PT, ex-prefeito de Porto Alegre, ex-ministro do governo Lula. Olá, Tarso Genro, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio França Internacional. Muito obrigado, é uma honra. Uma honra para nós também. O senhor está realizando, então, um giro atualmente pela Europa, participou semana passada em Lisboa de um encontro cujo título era A Defesa da Democracia, um encontro do qual fizeram parte também os pré-candidatos de esquerda à eleição presidencial do Brasil, Manuela Dávila, do PCdoB, e Guilherme Boulos, do PSOL. Tarso Genro, o senhor vem de Portugal, onde a união da esquerda é relativamente bem sucedida. Apesar da prisão do presidente Lula, o PT continua dizendo que não tem plano B e que Lula continua sendo o candidato do partido. O PT preconiza, então, uma frente de esquerda para a eleição presidencial? O exemplo de Portugal é um exemplo muito valoroso para nós, né? Uma articulação entre a esquerda que consegue fazer um governo estável de centro-esquerda. E a nossa pretensão é exatamente essa pretensão neofrentista, né? Nós, junto a setores do PSOL, do PCdoB e distintas lideranças de outros partidos de centro-esquerda progressistas, lutamos para a formação de uma nova frente política do país. Todos os governos, né, que foram ancorados numa aliança com o PMDB foram governos que sofreram, né, destinos e sortilégios muito negativos. O PMDB não é mais um partido frentista, ele é, na verdade, uma oligarquia regional, né, em rede, e não oferece mais estabilidade para governar o país. Nesse sentido é que nós trabalhamos, né, para a projeção de uma nova frente política no país, tendo como candidato Lula, mas se não for possível Lula, vamos ver qual é o mais adequado. E é possível, seria plausível, então, que o PT apoiasse outro candidato de outro partido? Fala-se em vários cenários. A Datafolha ontem, né, divulgou uma sondagem. Bom, em todos os cenários, se Lula for candidato, ele venceria o pleito. Mas, enfim, o ex-presidente está preso, as condições não são muito fáceis para se fazer uma campanha. Esse cenário de um candidato, por exemplo, um pré-candidato como Ciro Gomes, com o vice do PT como Fernando Haddad, o senhor acha plausível? O presidente Lula está preso precisamente por isso, porque ele é o favorito. E as elites da direita brasileira, e inclusive da direita fascista, né, não aceitam uma nova presidência da República tendo como titularidade o presidente Lula. Por enquanto, todos os personagens dos demais partidos que estão envolvidos nesse movimento defendem o direito de Lula concorrer. Enquanto isso não for resolvido, em última instância pelo Supremo Tribunal Federal, nós não vamos falar sobre quem pode sucedê-lo. Mas, evidentemente, tem personalidades políticas importantes na esquerda que eventualmente pode fazer isso. E quando o senhor fala numa frente, não está embutida essa possibilidade de se apoiar num outro candidato? É possível, mas ainda não está sendo discutido, né? Exatamente porque os próprios candidatos dos demais partidos estão envolvidos nesta campanha que nós falamos na pergunta anterior, de defesa do direito do presidente Lula concorrer novamente à presidência da República. Ou seja, indicar um outro nome significaria deslegitimar essa luta, que é mostrar a ilegalidade da prisão do ex-presidente Lula. Significaria conformar-se com essa injustiça, né? O presidente Lula está sendo submetido a um lawfare, como se diz, uma perseguição judicial articulada politicamente por uma direita do setor, né, do Poder Judiciário e do Ministério Público, que levaram ele à prisão. Nós achamos que essa prisão é ilegal, inconstitucional e injusta. E, portanto, ela nos põe, sim, o dever político de continuar esta luta pela sua libertação e pelo direito a que ele concorra à presidência da República. Tarso Genro, o presidente está isolado, até mais isolado do que se supunha na prisão. Como coordenar uma campanha dentro da prisão, mesmo se grande parte da população brasileira considere que a eleição sem Lula é fraude? Não seria suicidário continuar mantendo essa postura do presidente Lula como candidato, apostando só nessa candidatura, sem um plano B?
esperando uma decisão da Justiça Eleitoral, que agosto e setembro? É que os grandes confrontos históricos exigem grandes riscos também, né? E existe efetivamente um risco de que o presidente não possa ser candidato. Mas é deste confronto, a respeito deste risco, é que nós vamos definir os rumos da democracia brasileira. Não é só a questão do presidente, né? É se nós vamos tolerar um Estado autoritário, né? Um Estado assentado num jacobinismo de um setor do Poder Judiciário, um jacobinismo de direita que vai vulnerar a Constituição de 88. Então esta luta não é uma luta somente pelo Lula, é uma luta pela afirmação dos direitos democráticos conquistados duramente na Carta de 88, depois da ditadura militar. Eu sei que o senhor não quer falar em cenários possíveis, mas a gente viu essa pesquisa da Datafolha e é um pouco surpreendente a posição que o Joaquim Barbosa tem nesse cenário. Ele ainda nem é pré-candidato. O senhor acha que ele pode ser um nome de centro? As forças políticas do Brasil ainda não se rearrumaram para essa campanha eleitoral. Todas elas estão ainda sob o impacto do golpismo institucional que se abateu contra a presidenta Dilma, né? Mas nós temos já um espectro relativamente formado. O Lula, né? Ou eventualmente quem o substitua numa frente de centro-esquerda, o Joaquim Barbosa pretendendo se apresentar como centro, né? O capitão Bolsonaro como um candidato de extrema-direita, vinculado a grupos de ação direta, inclusive nas ruas, hoje, né? De maneira nítida, e o Alckmin, né? Que é um político da Opus Dei, como um candidato de centro-direita com um certo lustro democrático, né? É mais ou menos esse o espectro que está se formando hoje no Brasil. Pois é, o Brasil vive tempos sombrios, de extrema polarização e violência mesmo, né? Com um candidato de extrema-direita, nós vimos também nessa sondagem dessa semana, Jair Bolsonaro bem colocado nessa disputa pela presidência. O senhor viveu os tempos áureos do PT, e hoje vive o trauma do ícone do PT estar na prisão. Por onde começaria, se o senhor tivesse que fazer uma autocrítica hoje, por onde essa autocrítica começaria? O momento não é de autocrítica para nós, né? Fazer autocrítica quando os inimigos nos colocam num campo de concentração política não é correto para quem tem alguma capacidade de direção, né? Mas evidentemente o PT vai ter que reformar práticas de gestão e vai ter que reformar inclusive o seu programa de governo para que seja mais contemporâneo, né? A uma integração, né, no mundo globalizado de maneira cooperativa e autodeterminada e não subordinada como o governo Temer está fazendo até hoje. Então, são questões concretas que deverão ser, sim, discutidas ao longo da própria formação da nova frente política. E essa tônica mais contemporânea seria incluindo também temas como ecologia, ou seja, temas que foram talvez menos presentes no PT? A questão ecológica esteve presente no governo Lula de maneira muito intensa, inclusive é um dos prejuízos que o presidente sofreu na sua relação política com as oligarquias regionais do PMDB. A questão da Amazônia, por exemplo, onde nós diminuímos, né, o desflorestamento da Amazônia no nosso governo. Mas as questões pendentes para o futuro são um novo sistema de participação popular na gestão e na produção das políticas públicas, uma nova integração no mundo globalizado de maneira cooperativa e autodeterminada, e não de maneira subordinada, como ocorreu em parte até em alguns momentos do governo Lula. E a terceira questão, um projeto nacional de crescimento com distribuição de renda. Não adiando a distribuição de renda, porque isso é uma falácia. Ninguém concentra riqueza e depois vai distribuir de maneira amigável. São os 3 pontos que nós temos que deixar bem claros no futuro programa. Muito obrigada, senhor Tarso Genro, por essa entrevista aqui na Rádio França Internacional. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado.